Para fazer o molde das costas, nós vamos proceder da mesma maneira que nós fizemos para o molde da frente. Fazendo as linhas guias, nós vamos colocar uma linha aqui na horizontal e uma linha na vertical. Com o esquadro, nós vamos colocar esse molde sobre essa linha e vamos copiá-lo. Mas antes de começar essa tarefa, a gente tem que observar que o nosso molde costas, ele tem um detalhe que foi o ajuste da barra e outro detalhe que foi o ajuste da própria base para quem tem o bumbum mais empinado, a saia não ficar empinando. Então, assim, esse molde, ele foi feito para cortar no tecido em duas partes e não para cortar no tecido dobrado. E esse molde, nosso molde base das costas, ele foi montado para colocar zíper nas costas e não para colocar zíper na lateral. Então, a gente vai ter que provocar algumas mudanças nesse molde base para que ele tenha as características que nós definimos lá no vídeo 1, que foi a saia com o babado godê e zíper na lateral. Então, eu já criei as minhas linhas, tá? A horizontal e a vertical. Agora eu vou encaixar a base das costas nessas duas linhas. Observe que o molde base das costas, ele não é reto. Ele tem uma ligeira curva aqui para dentro. Então, como que eu vou encaixar um molde que tem curva numa linha reta? Muito simples. Você vai se guiar da linha do quadril para cima, que é a parte reta do molde, tá? Você vai desprezar essa parte aqui de baixo. Então, você vai encaixar essa parte aqui lá na linha, dessa forma aqui. Aí você vai observar, ó, ela vai ficar para dentro. Não tem problema isso aqui. O importante é você encaixar da linha do quadril para cima na parte mais, que é a parte mais reta, aqui nesta linha. E observar que essa parte aqui do molde, né, a parte final aqui da cintura, esteja alinhada com a linha horizontal. E vai prender com o alfinete ou vai colocar pesos sobre o molde para que se possa copiar. Está aqui o molde preso, agora eu vou copiar. Eu vou copiar, inclusive, o detalhe que eu fiz nas costas, que foi o pique, para colocar o zíper nas costas. Estou falando isso da base, tá? Vou copiar todos os detalhes do molde. Para copiar a linha da cintura, basta você fazer um risquinho aqui de um lado e de outro na linha da cintura, da linha do quadril, aliás, e traçar uma linha reta depois. Vou tirar o molde aqui. Tirei no molde base, eu tenho o desenho da base no outro papel e eu vou de um ponto ao outro aqui na linha do quadril traçar a reta que será a linha do quadril do meu molde. Bem, observe então esta linha reta aqui. É a linha guia. E observe também que o molde ele faz uma
entrada para a linha guia. Olha aqui. Ele não está coladinho aqui. Isso porque o nosso molde base, ele tem um ajuste na própria base, um ajuste de barra, exatamente para que a saia não fique subindo e que se ela subir por causa do bumbum, você tem o desconto aqui embaixo e não vai fazer a saia empinar. Só que essa base, para o tipo de saia que a gente está modelando, ela precisa ser alterada. Ela vai ser alterada por quê? Porque essa base ela foi feita para zíper nas costas e nós queremos fazer uma saia com zíper na lateral. Então, na nossa base, quando nós fizemos, nós demos aqui, nessa região aqui, 1 centímetro de costura para o encaixe do zíper. Esse 1 centímetro ele vai ter que ser tirado, porque ele foi para o encaixe do zíper nas costas. Então, como eu não vou ter zíper nas costas, e como esse molde aqui não vai ser mais cortado em 2 partes, porque eu quero um molde, eu quero uma saia inteira na parte costas, com abertura de zíper na lateral, eu vou ter que eliminar esse centímetro de costura aqui. Então, eu vou ter que tornar esse molde mais reto. Como você vai fazer? Você vai pegar o esquadro e vai posicionar aqui. Tá vendo esse piquezinho que estava lá no molde base? Nós fizemos para marcar 1 centímetro de costura para o encaixe do zíper. Você vai posicionar aqui o esquadro, ok? E vai morrer com o esquadro aqui. Nessa ponta aqui. Vai traçar uma reta. Eu vou deixar o meu molde reto. Assim. Vindo aqui, a linha reta e morri aqui, tá? O que eu preciso fazer é eliminar essas linhas aqui para não confundir na hora de cortar. Eu vou fazer assim, porque esta área não existe mais, tá? Então, aqui. Então, eu tornei o meu molde mais reto e eliminei aquele centímetro de costura do zíper nas costas. Eu vou abrir zíper agora aqui. Eu não vou precisar acrescentar 1 centímetro de costura aqui na lateral, porque ele já tem 1 centímetro de costura na lateral. Então, eu vou aproveitar esse centímetro para encaixar o zíper. Eu não preciso dar a mais. Da mesma forma que nós procedemos para o molde da frente, nós vamos fazer para o molde das costas. Vamos marcar daqui, desta linha, para cima, a mesma altura que nós marcamos na frente. No meu caso, eu marquei 10 lá na frente, então eu vou marcar 10 aqui nas costas também. E vou unir um ponto ao outro. Desta maneira. Vou traçar o fio. Vou pegar esta linha aqui, que é a linha base, vou posicionar o esquadro e vou traçar uma linha reta, que será o fio, a marcação do fio. Aqui, fio. Essa parte que está riscada é a parte desprezada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, para não ficar confuso no vídeo. Vou desprezar essa parte aqui. Daí vai ficar melhor para entender.
Pronto. Ficou mais limpo. Então, eu tenho aqui o fio do tecido que eu já coloquei. E isso aqui, agora, antes, no molde base, ele era meio costas. E eu tive que cortar no tecido sem dobra. Agora, ele virou uma dobra de tecido. Então, eu tenho que colocar assim, ó. Meio costas, tecido dobrado. Porque eu tenho que lembrar que essa saia, ela vai ter abertura na lateral. Então, eu tenho que cortar tecido dobrado tanto a frente quanto as costas. Então, tá aqui, tecido dobrado e o fio do tecido. Eu agora vou marcar 1 centímetro de costura na lateral e na linha da cintura. Nós vamos marcar aqui com pontinho. E depois nós vamos fazer linha pontilhada. Marquei com os pontinhos e agora vou pontilhar. Ok, está aqui. Vou identificar este molde como sendo molde costas. Ok, já fiz a minha linha do fio. Agora nós vamos medir daqui, deste ponto. Agora vamos medir deste ponto a este. E como nós dividimos em 5 partes iguais no molde da frente, nós vamos dividir também em 5 partes iguais no molde das costas. Vai medir, vai achar aqui quanto deu e vai dividir em 5 partes iguais. Vai proceder da mesma maneira aqui. E vamos unir um ponto ao outro. Lembrando que toda vez que a gente faz um recorte, a gente precisa acrescentar o centímetro de costura para não alterar a medida da altura da saia, que é o nosso caso aqui. Então, ficou dessa maneira. Eu vou sinalizar com uma tesourinha onde eu vou fazer o recorte, que é nessa linha aqui, e nestas linhas aqui. Ok? Vou recortar o molde em volta. E o molde ficou desta maneira aqui. Agora eu vou cortar onde estão marcados com as tesourinhas. Cortamos esta parte, nós vamos acrescentar 1 centímetro aqui, pegar esta parte do molde e vamos colar aqui. Como nós fizemos na parte da frente, muito simples, basicamente igual. Aqui. A gente pega a fita, mede 1 centímetro aqui, marca 1 centímetro, traça uma reta, acerta as laterais. Ok? Aqui ficou faltando um pouquinho de papel para mim. Mas, para vocês, acertem aí as laterais.
E recorta. Então, o molde vai ficar exatamente assim, tá? Aqui faltou um pedacinho, mas aí façam direitinho aí para não faltar nenhum pedacinho, senão dá diferença. Aqui, reservinho. Da mesma maneira que eu fiz para frente, eu vou fazer para as costas. Eu vou recortar onde está marcado, na linha onde está marcado com as tesourinhas, sendo que eu tenho que deixar até certo limite, para que ela abra feito um leque e para que esses gomos não se separem. Ok? Cortando. Aqui. Assim. Nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para a parte da frente. Vamos pegar um papel, traçar uma reta. Essa reta será a nossa guia. E ela tem que estar esquadrada. Passei a reta, posicionei essa parte aqui, que é a parte onde está com a marcação do fio. Vocês vão escrever aqui, meio costas, tecido dobrado. Vocês vão escrever aqui, vão colar aqui nessa linha reta. Passou a colinha, colou aqui, aí vocês vão começar a abrir o godê a partir dessa partezinha aqui. Vou só relembrar, para poder agilizar aqui no vídeo, que na parte da frente vocês deram 3 centímetros, no meu caso, né? Eu dei 3 centímetros de abertura, mas eu falei que essa abertura ela é a critério de cada um. Quanto mais aberto, mais rodado o babado será. Então, você vai fazendo isso e vai colando. Vai fazendo isso aqui. 3 centímetros. Vai abrindo e colando. Então, o procedimento, basicamente, é o mesmo. Nós já estamos aqui na reta final. Eu não vou colar tudo, só para poder economizar no tempo do vídeo. Mas, quem assistiu o vídeo 1, tem uma noção do que fazer agora. É a mesma coisa. Vai abrir o babado ali, ok? Ele vai ficar mais ou menos assim. Vai acertar a circunferência aqui na ponta, porque não pode ficar reto, tem que ficar com um movimento circular. Não tá colado? Então, deixa eu ver aqui. Ó. Vai acertar. Quem quiser nessa hora dar 1 centímetro de costura aqui, ou meio centímetro, pode dar. Pode acrescentar, sendo que eu prefiro acrescentar meio centímetro, porque para a bainha ficar bem fininha. Às vezes eu nem acrescento. E você vai acrescentar também aqui nessa parte de cima 1 centímetro de costura, como nós fizemos aqui, tá? E essa parte aqui vai encaixar nessa parte aqui. Você vai acrescentar aqui 1 centímetro de costura e vai ficar mais ou menos assim. Ok? Vai recortar e tá pronto o molde costas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.